Como maquiar olhos caídos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e eu vou te ensinar a como maquiar cada tipo de olho caído. Como assim cada tipo de olho caído? Não é por um único motivo que um olho se torna caído, então não é de uma única forma que se deve maquiar um olho caído. Se tu ainda não entendeu, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que tu vai entender. Meu nome é Jéssica Gonçalves, eu sou professora de maquiagem personalizada e maquiadora profissional. E eu te ensino como fazer a tua cliente amar a tua maquiagem. E antes de mais nada, eu quero já pedir para ti clicar em gostei aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito e muito importante, gente, me seguir lá no Instagram, porque lá eu tenho muitas dicas que eu acabo não postando aqui pelo formato da mídia social mesmo, então muito importante vocês me seguirem no Instagram, vou deixar descrito aqui e também na descrição desse vídeo. Muitos clientes chegam dizendo para mim, Jorge, eu tenho um olho caído, eu quero levantar meu olho. Tem olho pequeno também acontece muito, né? Mas hoje a gente vai focar em olho caído. Vai ter um vídeo de olho pequeno. Acalmem, vai ter vídeo para todos os olhos aqui. Mas hoje a gente tá falando de olho caidinho. E o olhar caído, o olho caído, ele realmente deixa a pessoa com um olhar mais triste. Eu tenho os olhos caídos. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. E quando eu faço uma maquiagem que ressalte isso, porque a gente consegue ressaltar também olhos caídos, fico muito estranha. Eu lembro que uma vez eu fiz uma maquiagem aqui que vocês tinham me pedido. Não, mentira, a galera do Instagram tinha me pedido pra fazer uma maquiagem colorida. E se tem algo que não valoriza a minha beleza, é passar lápis ou sombra que seja colorido na linha d'água e por fora da linha d'água também. Mas como vocês tinham pedido, tinha prometido que eu ia fazer aquele vídeo, eu acabei fazendo. E aí eu me maquiei, fiz o vídeo e tudo. Quando eu cheguei na minha mãe, ela perguntou por que eu tava triste. E eu disse que eu não tava triste. E ela perguntou por que eu tava chorando, né? Não, ela perguntou se eu tinha chorado. Eu disse que não. E ela ficou insistindo nisso. E eu não sabia o porquê. E aí eu me dei conta que eu tinha feito uma maquiagem que ressaltava essa característica dos meus olhos, que era deixar o olho caído. E aí parecia que eu estava mais triste, parecia que eu estava chorando. E realmente é essa impressão que dá quando a pessoa tem olhos caídos, que ela tá cansada, que ela tá triste, que ela tá chorando, que dá a impressão de um olhar pesado, de um rosto pesado. E usando as técnicas corretas, a gente consegue modificar essa característica do olho da cliente com a nossa maquiagem. Mas não basta saber que a cliente tem um olho caído, porque geralmente elas sabem que tem um olho caído, que tem um olho pequeno, essas coisas assim que são mais visíveis, elas têm essa noção. Não basta saber se o olho é caído, tem que saber o que tá levando esse olho a ficar caído. E eu vou mostrar com fotos aqui para vocês que existe muita diferença de um olho caído para o outro olho caído. E que se eu usar a mesma teoria, se eu usar a mesma técnica de maquiagem nos dois olhos, não vai dar certo. Não vai levantar os olhos das duas pessoas. E esse é um dos motivos que eu falo para vocês tomarem muito cuidado ao ver tutoriais de maquiagem na internet, né? Porque eu já vi muita aluna minha dizer que a cliente tinha o olho caído, né? Ela conversou com a cliente antes do atendimento, a cliente tinha o olho caído, só que a mesma característica que fazia o olho da cliente dela ser caído não era a mesma que fazia o olho da modelo que estava no vídeo ser caído. E por conta disso ela acabou não conseguindo levantar os olhos da cliente, né? Não fez a vontade da cliente, a cliente queria levantar os olhos, acabou não tendo os olhos mais inclinados. E a cliente, o que aconteceu? Não amou a maquiagem, então muito cuidado. E tenho certeza que depois desse vídeo aqui tu não vai mais conseguir maquiar o olho de uma cliente sem prestar atenção nesses mínimos detalhes que existem no rosto de uma pessoa. E tu também vai conseguir sair desse vídeo conseguindo maquiar qualquer olho caído e o melhor, né? Fazer com que a tua cliente ame a tua maquiagem. E quais são então as características de olhos caídos, né? O que deixa um olho X caído, que não deixa o olho Y caído, o que é um olho inclinado, o que não é um olho inclinado. Vou mostrar a diferença pra vocês querem saber, né? Eu sei. Mas antes, né, dá um like nesse vídeo se tu ainda não deu, se inscreve no canal se não é inscrito e por favor, não deixe de me seguir lá no Instagram, tá? Hoje que tu vai aprender a levantar qualquer olho caído. Então, vou mostrar pra vocês aqui algumas fotos, eu vou acompanhar aqui no meu celular, tá? Algumas fotos de pessoas que têm olhos caídos. Vocês conseguem reparar que todas essas pessoas têm olhos caídos. A loira, a morena, a meio loira, essa outra loira do cabelo curtinho,
essa moça um pouco mais ruiva, todas essas pessoas, essa outra morena também, todas elas têm olhos caídos. Mas o que eu quero que vocês percebam, eu vou fazer uma montagem aqui, botar uma foto uma do lado da outra, eu quero que vocês percebam que quando a gente olha para essas pessoas, a gente consegue. Se a gente olhar bem para o olhar dela, a gente consegue perceber que o olhar é caído. Mas todas elas têm um motivo diferente para o olhar dela ser caído, para o olho dela ser caído, para ela ter essa característica de olhos caídos. E se tu não conseguiu identificar que esses olhos são caídos, é porque tu não tá acompanhando muito meu conteúdo aqui, porque eu ensino uma maquiagem diferente, eu ensino uma maquiagem personalizada, de como analisar cada característica do rosto da tua cliente para te poder fazer com que ela ame a tua maquiagem. Porque pensa comigo, se ela amar a tua maquiagem, ela vai voltar a se maquiar contigo. Ela vai indicar a tua maquiagem para outras pessoas, tu vai conseguir ganhar dinheiro e também se destacar na profissão maquiadora. Então, o fato da cliente amar a maquiagem é o começo pro teu sucesso, tá? Então eu vou colocar uma foto, duas fotos aqui pra vocês, uma loira e uma morena. A loira tem olhos caídos e a morena tem olhos levantados, olhos na ascendente, inclinados. Então vocês conseguem perceber a diferença? Reparem bem nos olhos das duas. Olha como cada olhar passa uma mensagem diferente. Vocês conseguem ver que a loira tem o cantinho dos olhos, as extremidades caídas, e a morena já não, já tem olhos mais inclinados. Então, essa é a diferença já para vocês começarem a identificar. Olho caído e olho inclinado tem bastante diferença. E agora eu vou falar sobre cada uma dessas pessoas aí que tem olhos caídos. A gente vai conversar sobre todas elas e também vou falar qual maquiagem seria melhor para levantar os olhos de cada uma, tá? Deixa eu começar aqui pela loira, aquela loira ali. Ela tem olhos bem caídos, né? Ela tem olhos proeminentes, ela tem um olho grande, né? Olho muito bonito, o olhar dela é muito marcante, né? Ela tem um espaço de pálpebra móvel bom, um espaço de pálpebra fixa também muito bom. E ela tem olhos caídos. E o que faz o olho dessa mulher ser caído, gente? Quero que vocês analisem a linha d'água dela, para vocês se situarem quem ainda... Né? Eu falo já bastante termos aqui técnicos, porque a gente tá falando para maquiadores, né? Não tá falando para pessoas de automaquiagem, então estamos falando para maquiadores. Então a linha d'água, para quem ainda não sabe, é essa linha aqui onde a gente passa o lápis, passa o... Esqueci o nome. Delineador. Nesse local é a linha d'água. Quero que vocês reparem muito bem que ela tem essa parte do canto interno da linha d'água é retinha. Só que quando chega no canto externo, a linha d'água dela fica mais exposta, fica mais pra fora, assim, ó, como se fosse pra fora. Isso deixa o olhar dela caído. E aí, se tu vai no YouTube, procura como maquiar olhos caídos e a pessoa que tá do outro lado do vídeo, ela tem a parte de cima aqui dos olhos caídos, que a gente ainda vai ver. E aí tu trabalha toda essa parte de cima aqui dos olhos, da pálpebra móvel para pálpebra fixa, para deixar o olho mais levantado. Só que o problema não, né? O que tá deixando o olho dela ser mais caidinho é a parte inferior dos olhos. Aí não vai adiantar muita coisa, não vai conseguir levantar os olhos dela. Então o que eu te indicaria fazer nesse caso para deixar o olho dela mais inclinado, se for o desejo da cliente de vocês? Mas geralmente tá? Ninguém quer deixar o olho com aspecto caído por aqueles motivos que eu já falei, né? Que deixa o olhar mais cansado, mais triste, mais melancólico. E eu já fiz isso nos meus olhos, de realçar isso, mas foi em um outro momento que eu queria mostrar pra vocês como fazer, tá? Mas geralmente, se for cliente, não vai querer muito que os olhos dela aparentem mais caídos. Então, nesse caso, o que eu faria? Eu, Joyce. Na parte de cima, a gente pode sim trabalhar um esfumado pra deixar mais inclinado os olhos, só que o ponto-chave para essa pessoa aqui seria passar um lápis todo escuro na linha d'água, ou preto, ou o marrom, que eu gosto muito de usar o marrom em mim. Nem pensar em usar lápis bege nesse tipo, nessa característica de olho, porque vai deixar o olhar dela mais caído também, né? Principalmente no canto externo, né? Nunca passar lápis bege nessa linha d'água, se for o desejo da cliente, eu ressalto, né? Eu falo nunca como se fosse algo proibido, mas é que se a cliente quiser deixar os olhos mais inclinados, tá? Só pra ficar bem claro isso pra vocês. Passando o caminhão do picolé. E para melhor ainda, além de passar o lápis escuro em toda a linha d'água da cliente, no cantinho interno do olho, vocês vão fazer uma linha
rente a raiz dos cílios, mas não no olho todo, no canto interno, porque como essa parte aqui ela é mais exposta, ela é mais para baixo, se a gente colocar uma linha mais escura apenas no canto interno, vai aparentar, né, vai dar a ilusão que essa linha aqui é toda reta. Então, esse é o ponto-chave de quem tem olhos caídos e o motivo dos olhos caídos serem a linha d'água mais exposta. Conseguiram pegar até aqui? Então, agora a gente vai para uma próxima pessoa, que vai ser essa senhora aqui, dos olhos verdes lindos. Ela tem também olhos caídos por um outro motivo. O que acontece nesse caso? A gente tem o côncavo na descendente, porque vocês percebem que a loira já tem o côncavo um pouco mais retinho, né? Essa linha do côncavo não desce tanto para baixo. Nesse caso, a gente tem a linha do côncavo que desce bastante. Tem pessoas que têm essa linha do côncavo na descendente muito mais marcadas. Geralmente, a gente encontra isso em olho fundo, tá? E aí, deixa o olhar um pouco mais caído. Então, nesse caso, o que eu indicaria fazer? Fazer um esfumado sempre pensando em levantar. Nunca fazer um esfumado mais reto, principalmente aquele esfumado mais caidinho. Tem gente que acaba perdendo um pouco a mão e o esfumado começa a vir um pouquinho para baixo. Isso vai deixar o olhar dela mais caído. Então, trabalhar com sombras, sempre pensando em levantar o olhar, ou assim nesse formato de C, ou se não, esfumado na diagonal, com sombras escuras no canto externo. Sombras escuras no canto externo levantam o olhar, só que tem que saber como trabalhar. Então, lembram? Sempre ou no movimento de C ou esfumado na diagonal, já vai deixar esse olhar bem levantado, tá? E fiquem comigo até o final, gente, porque eu vou mostrar pra vocês que se a gente não souber analisar o rosto, o olhar da cliente, trabalhar com uma técnica que não é adequada pro olho dela, pro rosto dela em geral, a gente consegue deixar a pessoa com o olho caído. A pessoa nem tem olho caído e a gente acaba deixando por causa da maquiagem. Vou mostrar aqui com fotos de uma famosa, inclusive, né, que aconteceu isso. Ela não tem olho caído, fizeram uma maquiagem que deixou o olhar dela caído, não valorizou a beleza dela, e eu quero mostrar pra vocês se alertarem e não deixar isso acontecer na maquiagem de vocês, tá? Agora, essa outra moça também é a parte de baixo dos olhos dela, que deixa o olhar dela caído, que inclusive é o que deixa o meu olhar caído também. É a mesma característica, ela é bem parecida com o meu olho, que é a linha d'água, né? Ela não é exposta, que nem a da primeira moça que a gente comentou. Ela faz o desenho de caidinha. Vocês conseguem perceber que ela tá bem inclinadinha no canto interno e ela vai caindo? Dá pra perceber isso? Como é nítido isso no olhar da pessoa. E eu tenho certeza que se tu nunca estudou visagismo, tu nunca tinha prestado atenção nesses detalhes. E eu sinto muito em te dizer que tu não vai mais conseguir fazer maquiagem do jeito que tu fazia antes. Até tenho que pedir desculpa pra vocês, porque o conteúdo que eu trago aqui, ele mexe um pouco com a nossa cabeça, né? Porque a gente começa a ter percepções que a gente não tinha antes, então a gente acaba tendo algumas visões que a gente não tinha. Isso aconteceu muito comigo no começo, né? Quando eu comecei a estudar visagismo, eu comecei a ficar louca olhando o rosto de todo mundo, nem tinha pandemia ainda, né? Então, era muito bom, as pessoas não usavam máscara. E eu, assim, no mercado, na rua, assim, ficava analisando o rosto das pessoas de cabo a rabo pra poder identificar as características do rosto dela, e eu tenho certeza que isso vai acontecer com vocês também. E é muito fácil a gente identificar quando é a linha de baixo, né? Quando é a parte inferior dos olhos que deixa o olhar caído. É só a gente bater uma foto, se vocês pegar a foto dessa pessoa aí e traçar uma linha reta do canto interno ao canto externo, vai ser muito nítido. Eu ensino isso para minhas alunas do meu curso online, que a gente pega foto, pega régua e mede isso, aquilo, para elas treinarem o olhar delas, né? Mas você já pode ir fazendo isso aí em casa, traçar uma linha reta. Se vocês verem que o canto externo, ele cai muito mais do que o canto interno, isso quer dizer que é o canto externo que deixa o olhar da cliente caído, da pessoa caído. E aí, nesse caso, é o mesmo caso, né, de maquiagem daquela primeira moça, aquela loira. Escurecer toda a linha d'água com lápis marrom ou lápis bege ou delineador, enfim, e um cantinho interno aqui, deixar ele um pouco mais marcadinho, fazer uma linha, né, bem retinha, que eu uso muito no meu olho, fazer uma linha com pincel chanfrado aqui, ó, bem rente à raiz dos cílios, somente no canto interno. Vocês têm que fugir, quando é esse caso também, de lápis bege, lápis branco na linha d'água. E eu já fiz muito, né, antes de eu entender de visagismo. Eu lembro que eu fazia muito, que eu via tutorial na internet, então eu queria fazer igual, era o que eu tinha no momento, né? Então eu fazia essa marcação embaixo dos olhos, aqui no canto
aqui abaixo dos olhos, só que em vez de eu fazer no canto interno, eu fazia no canto externo. Então eu passava lápis bege na linha d'água e aqui no canto externo eu deixava escurinho. Então vocês imaginam o quanto eu deixava o meu olhar caído com essa técnica, porque eu não sabia, né? E outra coisa que eu quero atentar vocês, não, deixar vocês atentar vocês, não ficou muito legal, né? Mas deixar vocês atentas, é sobre máscara de cílios na parte de baixo dos cílios, nos cílios inferiores, porque isso deixa o olhar mais aberto para baixo e pode deixar o olhar da cliente um pouco mais caído, tá? Então, outra coisa para vocês tomar cuidado. Inclusive, deixa eu ver aqui, mas eu acho que a foto que eu vou mostrar para vocês da famosa foi feito isso. Foi. Então aguarde, vocês vão ver como é que dá pra deixar um olhar caído usando algumas técnicas erradas e passando máscara de cílio nos cílios inferior. Agora, essa loira de cabelo curtinho, dos olhos azuis, o que deixa o olhar dela caído, gente, é a parte de cima, é a pálpebra móvel dela. Ela já tem, assim, acredito que uns 50 anos, ou tá quase, né? E ela já tem a pálpebra gordinha. E com o tempo, a gente vai caindo, né, a gravidade vai deixando as coisas ficar pra baixo. E aí eu acredito que ela já tem pálpebra gordinha e o tempo passou, ela acabou ficando um pouco mais ainda com essa pálpebra gordinha. Então a gente consegue ver que tem essa partezinha aqui do olho caindo pra cima dos cílios. Nem dá pra ver cílios aqui. Então isso deixa o olhar dela caído. Até nem é tanto, tá? Mas é algo que as clientes se incomodam com isso. Neste caso de pálpebra super gordinha, a gente tem que pegar um pincel de esfumar, pegar uma sombra marrom e fazer toda essa marcação aqui acima do côncavo com uma sombra marrom de transição e trabalhando, criando um novo côncavo aqui e escurecendo o canto externo, que é algo que eu faço demais em mim, porque eu também tenho pálpebra gordinha, não tanto, mas tenho. Então essa marcação aqui e escurecer bastante o canto externo, sempre levando essa sombra para cima. Isso já vai deixar o olhar dela bem levantado. Vocês podem ver que a parte de baixo dos olhos dela não é caidinha, né? Ela tem a linha d'água exposta, sim, mas é em toda a extensão do olho e não é isso que deixa o olhar dela caído, é sim a pálpebra gordinha. Essa aqui que eu quero mostrar pra vocês é a última, tá? Depois eu já vou pra famosa, que não tem olho caído e ficou com o olho caído. Eu fico doida quando vejo essas coisas, gente, porque com certeza quem maquia famoso não é qualquer maquiador, né? Mas... E essa minha cliente aqui, inclusive ela é minha cliente, minha modelo, linda, ai gente, ela é linda, maravilhosa. Se eu pudesse escolher ela como modelo todos os dias da minha vida, eu escolhia, mas ela só tem um rosto, né, então não dá. Ela é uma menina que ela é linda, maravilhosa, só que ela tem um olho caidinho e ela não gosta muito. Olha como ela é diferente de todas as outras. Quando eu vi o rosto dela nas redes sociais, como ela mora na minha região, então, certo dia ela apareceu pra mim, eu me encantei, assim, eu digo, meu Deus, vou ter que trazer essa mulher pra eu maquiar, porque era o que eu precisava. Eu quero ensinar para minhas seguidoras como maquiar alguém assim, que é uma característica de olho que é bem marcante, né, e deixa o olhar caído e a cliente não gosta muito. Inclusive, gente, eu tenho uma foto dela aqui, só que eu não posso mostrar porque foi outra maquiadora que fez, e aí, né, pode dar umas polêmicas aí, e que deixou o olhar dela mais caído, tá? Deixou o olhar dela muito, muito, muito caído. E eu até quero chamá-la pra fazer a maquiagem que deixa o olhar dela caído só pra me mostrar pra vocês. Mas, enfim, fechamos o looping aqui e vamos abrir o que deixa o olhar dela caído. Vocês conseguem perceber que a linha d'água dela é bem retinha, que o côncavo dela, a gente chega a ser inclinado, né? Muito inclinadinho, assim. E o que deixa... Ela é a diferentona de todos aqui. O que deixa o olhar dela caído é os cílios. Essa linha dos cílios vem toda na descendente. Vocês conseguem perceber o que eu tô percebendo? Olhem bem. Linha d'água reta, o côncavo, a linha do côncavo bem inclinada, maravilhosa. Porém, os cílios dela vêm na decrescente. E aí, vou mostrar pra vocês duas fotos aí que eu fiz, duas maquiagens que eu fiz nela. As duas eu consegui deixar o olhar dela super levantado, né? Ficou muito linda, maravilhosa. Além de tudo, ela posa muito bem para as fotos. Gente, é tão bom trabalhar com alguém assim. E ficou muito inclinado os olhos dela, né? Uma maquiagem eu fiz um pouco mais escura, outra eu já fiz um pouco mais clarinha, porque era o que ela queria no momento, né? E quando a gente quer corrigir algo no olhar, na maquiagem, no geral, quando a gente trabalha com sombras e cores mais escuras, é mais fácil, tá? É mais nítido.
Mas mesmo assim, com essa sombra outra mais clarinha, essa outra maquiagem mais clarinha, eu consegui ainda deixar os olhos dela mais inclinados. E o segredo, gente, aqui é bem pouquinho mesmo. Parece ser muito difícil, mas não é. Como essa linha, né, dos cílios dela cai, eu tenho que tentar deixar ela mais retinho. Então, o que que eu faço? Assim, o ponto-chave, o segredo maior de todos, resumindo, né, se eu tivesse que resumir em uma dica, para trabalhar com esse olho aqui, seria fazer um delineado bem fininho no canto interno, assim, quase que nada, e no canto externo bem grosso. Olha essa foto com os olhos fechados dessa maquiagem. Ela tá com delineado bem fininho na raiz, ali no início do olho, né? E no final com delineado bem grosso. Não fica muito chamativa essa maquiagem, gente. Parece que fica, né, com o olho fechado, mas quando ela abre os olhos vocês conseguem ver que não. Por quê? Porque ela já tem essa linha bem caidinha. E outra coisa que eu não consegui de jeito nenhum foi colocar o cílio postiço nela inteiro. Quando a gente trabalha com os olhos caídos, né, em todos os outros casos que eu mostrei pra vocês, o mais indicado é colocar o cílio na decrescente. Aquele cílio que começa menorzinho e termina maior. Vou deixar uma fotinho pra vocês aqui também. Esse cílio que começa menorzinho aqui e vai crescendo na crescente. Isso deixa o olhar mais inclinado. Só que no caso dela eu não consegui fazer, porque para eu fazer isso eu teria que marcar toda essa extensão do cílio dela e já é caído. Eu tentei fazer de uma outra forma, coloquei esse mesmo cílio bem rente à raiz aqui do cílio inferior, no cantinho do olho, e não colei ele rente à raiz dos cílios naturais dela, colei um pouco mais para cima, não adiantou. Então o que que eu faço? Eu passo bastante máscara de cílios no olho dela e eu colo só o cantinho externo dos cílios dela. E também não colo rente aos cílios, tá? Eu colo um pouquinho mais pra cima. Mas, gente, quando eu fui fazer essa maquiagem nela, eu expliquei tudo isso pra ela. Ela entendeu. E ela, quero ver vocês falar, amou a maquiagem. Tanto que quando eu chamei ela, a primeira vez que eu maquiei ela foi pra ser modelo. Então, não tinha nem, eu até achei que ela nem ia voltar, porque ela não mora muito perto. Ela é uma menina de 15, 16 anos, depende dos pais pra trazer ela pra cá, pra se maquiar. Mas, gente, todo evento que ela tem, ela vem aqui. Porque ela amou tanto a maquiagem. Eu fui a única pessoa, ela disse assim, Joyce, tu foi a única pessoa que conseguiu colar cílio postiço em mim, que não descolou, e que deixou o meu olho mais inclinado. Por quê? Porque os cílios, né, se a gente colar inteiro, vai fazer isso aqui, ó. Ele meio que vai cair, vai deixar o olhar dela mais caidinho, e também vai acabar descolando, porque o cílio, ele não tem esse formato ao natural, né? Então, esse é um dos meus segredos pra fazer esse olho aqui ficar inclinado. Vocês viram como tem diferença, gente? Um olho caído para outro olho caído. Nesse caso dela aqui, se eu fosse apenas escurecer a linha da água, igual eu expliquei das outras duas, né? Escurecer a linha d'água aqui, escurecer essa parte aqui do canto interno, não ia adiantar nada. Ela não ia ficar com o olhar mais levantado. Tem o delineado gatinho que deixa o olhar inclinado? Tem, gente. Ele é ótimo para deixar o olhar inclinado. Só que não é só isso, não é isso que ia adiantar por causa dela também. Então, cada mulher é única. E se cada mulher é única, a sua maquiagem também tem que ser. Então, analise muito bem o olhar, o rosto em si da cliente de vocês antes de fazer uma maquiagem. Entenda o desejo dela, que é dessa forma que vocês vão conseguir que ela ame a maquiagem de vocês, tá? E agora eu quero mostrar a famosa, né? Eu sei que vocês estão esperando aí, ficaram esperando pra ver quem é. E é uma mulher que eu acho linda. Se é uma mulher que eu acho linda nesse país, é essa que eu vou mostrar pra vocês, que é a Isadora Pompeu. Isadora Pompeu tem olhar caído, Joyce? Não, não tem. Vocês conseguem ver, né? Ai, gente, eu acho lindo esse formato de rosto. Lindo, lindo, bem quadrado, assim, com bastante angulações. Ela é perfeita, né? Não adianta você dizer que não, porque ela é linda. E aí, vocês olham bem o olho dela. Ela tem um olho bem cerradinho, bem fechadinho. Ela tem um olhar marcante também, né? Um olho bem amendoado. Tem um espaço de pálpebra fixa grande. Um espaço de pálpebra móvel, médio. Mas assim, muito bom de maquiar também. E o olho bem cerradinho, né? É uma pessoa que dá pra gente usar lápis bege na linha d'água pra dar uma abertura no olhar. E ela não tem, resumindo, né? Ela não tem olhar caído. Mas olhem essa foto. Vocês estão vendo que a Isadora Pompeu parece outra mulher, né? Tirando alguns outros defeitos da maquiagem, né? Mas hoje a gente vai olhar só pra... A gente vai atentar só pro olhar dela aqui. E o que foi feito nesse caso que deixou o olhar da Isadora caído? Primeiro que foi a sombra, né? Ela tem
ela tem uma simetria bem grande nos olhos, então em um dos olhos parece ser mais caído ainda. Nessa outra foto, primeira que eu mostrei ela só com cílios, não dá pra perceber muito, porque ela tá com, acho que é cílios fio a fio até, então não dá pra perceber muito. Mas ela tem a linha dos cílios um pouco na descendente em apenas um dos olhos, tá? Mas assim, é bem pouquinho. Não é significativamente pra deixar o olhar dela mais... pra deixar o olhar dela caído. O que aconteceu? Foi passada uma sombra rosa, eu acho que nesse sentido aqui. Olha só, gente, se eu pegar uma sombra e eu passar nesse sentido aqui, eu vou deixar o meu olhar caído nessa parte de cima. Ele não é caído na parte de cima, igual da Isadora não é. Então foi feita essa marcação na descendente, deixando o olhar dela na descendente. Outro ponto aqui foi o lápis bege na linha d'água, que é válido para o olho dela, porém foi passado no canto externo, que era bem o que eu fazia antigamente, foi passado no canto externo uma sombra ou um lápis preto e esfumaram demais, deixaram essa linha muito grossa. E agora volta a foto e olha ela com pouca maquiagem aqui, né? Maquiagem nos olhos ela nem tem, eu acho. Ela tem bolsinha abaixo dos olhos. E isso também pode deixar o olhar da pessoa caído se acontecer o que aconteceu aqui nessa maquiagem. Foi esfumado muito grosso, dando a impressão que ela está com uma olheira, que ela está com uma bolsa abaixo dos olhos, né? Então, em vez de esconder essa bolsinha que ela tem, foi realçado. E isso deixou o olhar dela caído. Então, olha também como é fácil a gente, em vez de deixar a cliente valorizar o rosto dela, a beleza dela, a gente acabar desvalorizando. Porque a Isadora Pompeu não ficou feia, né? Porque eu acho impossível essa mulher linda ficar feia, mas desvalorizou um pouco a beleza dela. Olha essa outra foto aqui, gente. Ela tá com lápis bege na linha d'água, mas ela não tá com aquele esfumado aqui embaixo por fora. A sombra que tá criando ali é apenas a sombra dos cílios dela. Olha como já ficou bem diferente, como ela não ficou com o olhar caído. Eu acho que o cílio tá um pouco exagerado, mas mesmo assim, é por causa desse exagero, né, dos cílios que criou essa sombra abaixo dos olhos ali. Mas ela não ficou com o olhar caído. Então, prestem muita atenção. Olha só a responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos. Eu até hoje recebi uma mensagem de uma cliente minha, uma cliente de ontem, que hoje é domingo. Não sei se vocês estão vendo esse vídeo hoje, ele vai ao ar hoje. Mas se não for, hoje é domingo e ontem foi sábado. Ontem teve atendimentos e aí uma das clientes mandou mensagem pra mim. Ela disse pra mim que ela nunca mais tinha visto o sorriso que ela viu nos lábios do esposo dela. Ela disse assim, Joyce, eu só vi ele sorrir pra mim do jeito que ele sorriu ontem no dia do nosso casamento, que quem maquiou ela, eu. e foi muito gratificante, assim, só de saber que a gente consegue levar um sorriso pra além dela, né? Porque a hora que eu terminei a maquiagem, gente, eu tive que falar umas 3 vezes que ela tava pronta pra ela poder ir embora e eu segui com os meus atendimentos, porque ela não parava de se olhar no espelho. Eu dizia assim, fulana, já tá pronta? Pode ir. E ela ficava olhando, ela ficava se olhando, ela tava se admirando muito. E além disso, né, depois que ela chegou em casa, ela teve essa surpresa do esposo dela. Então, isso é o que me move, né? O meu trabalho, claro que a gente trabalha por dinheiro, né? Tem que pagar minhas contas, meus boletos é pago com dinheiro, não é pago com maquiagem. Mas o que me faz seguir nessa profissão, insistir nessa profissão, lutar por ela, é esse amor que eu tenho por levar a beleza, a autoestima para as outras pessoas, tá? E eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Aproveitem, reassistam, porque quem nunca viu esse tipo de conteúdo, eu sei que dá uma embaralhada na cabeça um pouco, né? Pra mim, gente, hoje, eu tenho às vezes eu tiro umas fotos assim da internet, né? Esses dias, não sei se vocês viram, mas eu postei um vídeo sobre o nariz da Sabrina Sato e uma aluna minha perguntou assim, ô Pro, como que tu conseguiu achar aquela foto? Assim, eu digo, não sei. Simplesmente eu tava passando meu Instagram aqui e vi aquela foto, porque o meu olhar tá muito treinado já pra isso. No começo era difícil identificar, gente, eu achei que eu nunca ia conseguir, quase desisti do curso de visagismo por isso. Mas hoje eu bato o olho numa pessoa, já consigo, assim, em segundos, fazer um raio-x de tudo, de todo o rosto dela, saber cada detalhe do rosto dela. E quando a minha professora falava isso pra mim, que ela em segundos conseguia fazer isso, eu achava impossível. Sério, gente, eu achei que eu nunca ia conseguir, mas aqui estou eu ensinando vocês, né? Então treinem muito o olhar de vocês e não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo, né? Se tu gostou desse vídeo, se ele foi esclarecedor pra ti, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram também, tá? Eu vou te esperar lá. Chega lá, me segue e me manda um oi no direct que eu vou te responder, tá?
Beijão e obrigada, até o próximo vídeo.